Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do pastor Matuza Santarém. Existe razão para abandonar a sua igreja? Será que existe algum motivo para você deixar de frequentar a igreja que você está frequentando? Será que a Bíblia mostra algum motivo para você abandonar a fé que você está tendo? Será que existe razões para você deixar a sua igreja? Vamos ver na Bíblia. Eu vou mostrar aqui na Bíblia que existe sim razões e quais os motivos que você tem que ter para poder abandonar a igreja que você está frequentando, o templo que você está indo e procurar outra religião, outra igreja. Será que existe isso na Bíblia? Sim. Vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Olha só. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós, aqui é o apóstolo Paulo falando, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito. Qualquer pessoa, qualquer igreja que esteja pregando alguma coisa, falando alguma coisa que vá além do que está na Bíblia, a Bíblia diz que deve ser maldito. Ou além, ou então tire. Como diz Apocalipse, né? Não devemos acrescentar e não devemos também tirar. Você frequenta essa igreja que tem 2 horas de louvores, louvorzão ali, aquele entusiasmo, aquela dançaria, e 10 minutos só de palavras, você tem só essa igreja aí? Você frequenta essa igreja? Uma coisa eu vou falar para vocês aqui, eu não tenho nada contra o louvor, devemos louvar a Deus, o louvor deve fazer parte da adoração, mas quando você vai a um templo, você vai para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que pegam um texto da Bíblia isolado para pregar, incentivando as pessoas a não estudarem a Bíblia, e a partir daquele texto isolado que eles pegam na Bíblia, fazem ali um pretexto para incentivar as pessoas a crer naquilo que eles querem. Pois é, o primeiro motivo para você abandonar a sua igreja é quando eles não estão pregando a palavra de Deus. O primeiro motivo, existe sim a razão. Quando você frequenta uma religião, a uma igreja, a uma doutrina, a um templo, onde não se prega a palavra de Deus, onde não se prega ao Cristo crucificado, ao Cristo ressurreto e o Cristo prestes a vir, é hora de você sair desta igreja. Porque a Bíblia diz aqui, qualquer pessoa, nem que venha um anjo do céu, que pregue outro evangelho, que não seja esse que esteja na Bíblia, na palavra de Deus, seja maldito, seja considerado amaldiçoado. Infelizmente, hoje, existe, por exemplo, igrejas que eles estão usando aí estratégias do diabo para iludir, para enganar as pessoas. Eles usam a estratégia do medo, da ignorância, olha como é que eles são. A estratégia do medo é o principal, eles fazem medos para as pessoas, da ignorância, do medo, da ignorância e também ali do dinheiro, querendo ser prósperos no dinheiro. Vou dar um exemplo para você do medo, por exemplo, do medo. Você vai numa igreja e fala o seguinte, olha, Deus está me falando para mim, dizer para você que o seu filho está longe dos caminhos de Deus por sua culpa. Deus está falando para mim, se você não se cuidar, vai acontecer algo terrível na tua vida. Deus está me profetizando, está falando que você deve fazer isso, deve abandonar aquilo, porque senão você vai se ver com Deus. E começam a fazer medo para as pessoas ali. Então, a ganância, o medo e a ignorância. Por que o medo? Eles fazem medos para as pessoas. Ou você se endireita, ou você vai se ver com Deus, ou você vai sentir a mão forte de Deus na sua vida. E começam aí pelo medo. Medo e ignorância. Essas são as duas estratégias que o Satanás faz. E da ganância. São as 3 estratégias que o diabo usa dentro da igreja para enganar as pessoas. Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno.
Se você não se endireitar, o inferno está te esperando ali, onde age com fogo, enxofre, e você vai ser atormentado dia e noite, o medo. E através deste medo, eles pegam um texto da Bíblia e procuram fazer aquele texto de uma maneira ali, uma astúcia, para que, através daqueles textos, eles consigam arrancar de você ofertas, dízimos e dinheiros e bens materiais. E diz o seguinte, chama alguém lá para frente e fala o seguinte, aqui tem uma pessoa que foi ricamente abençoada por Deus porque ele teve fé. Ele vendeu a casa dele e entregou a metade do dinheiro. Esse aqui vendeu os 2 carros que ele tinha e entregou o carro dele, por isso que ele se prosperou. Ele é rico. Conte a bênção, meu irmão. E aquela pessoa vai lá, começa a contar a bênção e olha para você e diz o seguinte, é por isso que você ainda não ricou. É por isso que você ainda continua nessa vida miserável, porque você tem falta de fé, você tem que entregar tudo que tem, você tem que dar uma grande oferta, você tem que se sacrificar. E essas pessoas ali usam um texto isolado da Bíblia para então arrancar dinheiro dos seus fiéis. Se você pertence a uma dessas igrejas, é hora de você sair dela. Pela ignorância, porque as pessoas não estudam a palavra de Deus. Você deve estudar por si próprio. Ah, porque o meu pastor falou. Ah, porque o meu bispo falou. Ah, porque o apóstolo falou. Ah, porque eu vi o missionário falando isso. Meu amigo, nós temos a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Entendeu? Não vá na corda de pastor, de bispo, de missionário, de padre, de papa. Vá pela Bíblia. Porque esses homens, muitos deles, estão usando de estratégia para enricar, para ganhar dinheiro, para tirar de você, sugar de você aquilo que você tem. E depois acusam você. Não, isso é falta de fé. É por isso que o seu filho não foi curado. Então é o medo. A ignorância, porque eles sabem que essas pessoas não estudam a Bíblia, pegam apenas um texto. Cuidado com essa igreja que só abre a Bíblia de qualquer maneira lá, lê um texto da Bíblia e começam ali a falar coisas que dizem que é Deus que está falando para ele, e incentivando as pessoas a não estudarem a Bíblia, pegam um texto fora do contexto para fazer pretexto. Cuidado com esse tipo de igreja também. Nós temos que estudar a Bíblia. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, pretexto, texto mais texto, não um texto isolado para fazermos ali uma doutrina e uma mensagem. A ganância é outra coisa que as pessoas estão usando, igrejas estão usando de ganância. Quem que não quer ricar? Muitas pessoas querem ricar. A maioria das pessoas querem ser rico, querem ter um bom carro, uma boa casa, ter bastante dinheiro no banco. E ali, eles usam dessa estratégia para enganar as pessoas, para sugar as ovelhinhas. Então, cuidado com esse tipo de igreja que está usando essas 3 estratégias. Estratégias do diabo. Pastores, se eu estou falando para algum pastor que está fazendo isso, você está sendo usado pelo diabo. Apóstolo, pastor, ministro, padre, missionário. Se você estiver usando uma dessas 3 estratégias, do medo, da ignorância, da ganância, é porque você está sendo usado pelo demônio, pelo diabo. Se converta e abandone os seus maus caminhos. É o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia diz, ainda que venha um anjo de Deus com outro evangelho, seja maldito. Então, não importa se a pessoa seja padre, pastor, bispo, apóstolo, líder de igreja, cuidado. Cuidado com essas igrejas que estão exaltando mais a placa da sua igreja do que é Cristo. Cuidado com essas igrejas que exaltam mais os líderes, o dono da igreja, do que é Cristo. Falam mais do dono da igreja, falam mais da igreja do que de Cristo. Por exemplo, tem muitas igrejas hoje, eu sou da igreja universal do reino de Deus, eu sou da igreja Assembleia de Deus, eu sou da igreja Batista, eu sou adventista do 7º dia. Queridos, nós não pertencemos a placa de igreja nenhum. Nós pertencemos a Cristo. Todo cristão pertence a Cristo. É lavado pelo sangue de Jesus. Jesus não vai vir buscar aqui placa de igreja. Não é batista, não é adventista, não é pentecostal, não é católica. Vem buscar pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Vem buscar pessoas lavadas. Vem buscar pessoas salvas, perdoadas, que abandonaram os seus pecados e viveram uma vida de conformidade à vontade de Deus.
Não vem buscar placa de igreja. Deus não tem uma placa de igreja na terra, não. A igreja são todas as pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal, vive uma vida de conformidade à sua palavra, amam a Deus, guardam os seus mandamentos e fazem a vontade de Deus e amam o próximo também. É isso, queridos. Cuidado. Se você está frequentando uma igreja que os líderes estão usando essas 3 estratégias, é hora de você sair desta igreja. É hora de você sair dessa doutrina falsa. Sabe, querido, Satanás nunca vai chegar com você e dizer assim, eu sou Satanás, eu vim para enganar vocês. Ele vai usar a Bíblia. Muitas vezes o diabo usa a Bíblia. Lembra como ele usou a Bíblia lá com Jesus Cristo? Ele diz, assim como ele usou a Bíblia, está escrito também. Os anjos vão segurar, se joga daqui de cima para baixo, porque está escrito que os anjos vão segurar para que você não tropece em nenhuma pedra. E o diabo também usa a Bíblia. Cuidado com a estratégia de Satanás. Há muitas religiões, há muitas igrejas que estão usando essas 3 estratégias do medo, da ignorância e da ganância. Se você faz parte de uma dessas doutrinas aí, é hora de você abandonar essa doutrina falsa e procurar a doutrina verdadeira, aquela de Apocalipse 12, 17, aquela de Apocalipse capítulo 12, 14, 12, aquela que se encontra aqui na Bíblia, na palavra de Deus, dizendo Apocalipse, a igreja que realmente prega o evangelho eterno, a igreja de Apocalipse capítulo 7, que prega as 3 mensagens angélicas, procure essa igreja, ela se encontra na terra. Agora, eu digo uma coisa para vocês, não é placa de igreja que vai salvar ninguém, não. Não é placa de igreja. Nós, adventistas do 7º dia, nunca a gente pregou que o sábado salva, que a lei salva, que a igreja adventista salva. Pelo contrário, a salvação é somente pela graça maravilhosa de Jesus. Igreja não salva. Igreja não salva. O que salva é Jesus Cristo. Olha, queridos, então existe alguns motivos para você abandonar a sua igreja? Existe ou não existe? Sim, existe. Quando essas igrejas estão sugando, porque o verdadeiro pastor é aquele que dará a vida pela ovelha, não aquele que suga a ovelha. Quem suga a ovelha, sabe quem é? É o lobo, é o devorador, é o ladrão, é o salteador, é o falso profeta. Então, cuidado, se você faz parte de uma dessas igrejas, é hora de você sair dela e procurar uma igreja realmente que pregue o evangelho, que pregue o amor, que pregue a palavra de Deus, que pregue a salvação, que pregue a Cristo, o crucificado, ressurreto e prestes a vir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Estude mais a Bíblia, estude a palavra de Deus para você não ser enganado por esses falsos profetas, pelos esses charlatões que ficam iludindo os pobres para sugar dinheiro dessas pessoas, para sugar dinheiro daqueles que não estudam a palavra de Deus. Cuidado com essas igrejas que estão usando a estratégia do diabo, que é o medo, a ignorância e a ganância. A ganância. Que Deus abençoe você. E um grande abraço aqui do pastor Matuza Santarém. E aproveite para se inscrever no meu canal. Se inscreva no canal do Matuza Santarém. Aperte o sininho para receber nossas notificações. E um grande abraço. E que Deus abençoe você e a sua família. Olha, estou orando todos os dias por todos os inscritos do meu canal. Se inscreva. Estarei orando por você também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.